3.500 anos atrás, Moisés, ao descer do monte, onde foi receber as tábuas da lei, encontrou seu povo fazendo o quê? Ficou 40 anos vagando no deserto para depurá-los da idolatria e os deixou 40 dias para ir ao monte e voltar, e foram suficientes para o seu povo voltar a adorar os ídolos trazidos do Egito. Adoravam o bezerro de ouro, nos diz a Bíblia. Ao final, Moisés lhe trazia as tábuas da lei, leis a serem observadas na vista. Mas os homens queriam a tradição, tinham saudades do templo, pois lá era onde deviam observar as regras e fora dele era diferente. Refizeram os templos, voltaram a rezar neles. O trabalho de Moisés veio assim ser neutralizado, pois, na base, conduziu o seu povo fora da escravidão dos sacerdotes egípcios para libertá-lo do templo da superstição, e o seu povo foi criar uma outra casta de sacerdotes e outros templos. Pelo que hoje conhecemos, há 2000 anos atrás, João o Batista, o pregador do deserto da antiga Galileia, devia assumir a sua missão na terra como Messias, mas não o fez, passando para Jesus esta representação. Por que fiz isso? Não era medo das repressões dos poderosos, porque não se calou. Enfrentou os poderosos do palácio e foi decapitado. Mas via que aquilo que pregava não ia quebrar a casca do atraso do seu povo, pois pregou anos e anos e não foi ouvido. Todos os que o ouviram corriam depressa depois ao templo. Pregavam a moral lá fora, mas o povo preferia liquidar estas práticas no templo e novamente fizeram as mesmas coisas com Jesus, que rezava contra o malabarismo dos sacerdotes, que manipulavam a fé, os sacerdotes do templo, que para início de conversa foram aqueles que mandaram que fosse crucificado. Ninguém se lembrou depois que ele ensinou de amar a Deus com toda a força do teu espírito e o teu próximo, como a ti mesmo, e que não havia necessidade de entrar no templo para fazer isso. Diz ainda, quem muito amou já orou, mas também não funcionou, e agora João Batista voltou a reencarnar e fala as mesmas coisas de Moisés e Jesus. Este povo irá entender? É difícil, porque é a briga entre a luz da sombra do sacerdote e aquela da obrigação, pois o ser humano foi criado para cumprir tarefas e, na luz do templo, foi acostumado a pedir milagres ao Deus de lá. São muitos que hoje se descobrem portadores dos problemas da aura para resgatar e ainda preferem fugir às responsabilidades para recorrerem a quem lhe promete os milagres, pois dizem que Deus não vai abandoná-los. Pois não é por nada que os sacerdotes fizeram toda esta preparação nos seus templos, pois é um condicionamento antigo que os prendeu, que vem antes dos tempos de Moisés. Há razões fortes que hoje são pregadas, que podem ser entendidas, pois falo que ninguém pode respirar para você, onde se demonstra assim que ninguém pode fazer aquilo que você deve fazer, nas obrigações espirituais que começam em sua casa, já educando os filhos na moralidade certa, de respeitar o que é de todos e muito mais o que é dos outros. Cumpre-se assim a lei do amor, já na sua casa, onde deve cumprir também o legado crístico da última ceia, porque a gente reza onde vive, e praticando o respeito à natureza ama a Deus. E se não se entende isso, então, por que a surpresa do juízo? Foi aperto o tempo do juízo, porque muitos se esqueceram estas regras, e como primeira medida já foram removidos bilhões de espíritos que erraram muito e definitivamente perderam as suas possibilidades aqui neste planeta. Vão ser regredidos aos seus graus reais evolutivos e implantados em outros planetas do espaço para serem animais, vírus ou bactérias. Ainda há muitos no astral que, querendo reencarnar, competem com os vivos, e agora que o planeta irá passar para uma fase mais evoluída, aguardam que os muitos que ainda serão transferidos saiam, indo pelo seu sepulcro. A maioria, assim, ao morrer, nunca mais será vista por aqui. E quantos são? Muitíssimos. Nesta geração que ainda seguem os rituais e sacerdotes. Serão menos na próxima geração. E muito menos na próxima ainda, pois em 3 gerações
a humanidade virá a ser quase que inteiramente substituída pela nova etnia gerada por uma nova religião que se chama litáurica, pois está escrito, e o que está determinado lá em cima, na terra, vai simplesmente acontecer.